Bom, gente, estamos de volta com mais uma aula de física aplicada, tá? Dessa vez nós vamos falar sobre um pouco de eletromagnetismo e indutores, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui, olha, eletromagnetismo. Ele começou a ser estudado em 1819, tá? Quando esse holandês Hans Christian Ørsted, tá? Ele observou o seguinte, ele fazendo uns estudos e observou o seguinte: ao ligar, ele tinha uma ímã, tá, uma bússola, e ao ligar esse circuito, ao fechar esse circuito, o que acontecia? Ele observou que a agulha da bússola sofria alterações toda vez que estava em presente da corrente elétrica, tá? Ele fez vários experimentos e observava que a agulha sempre sofria alteração. Em vez de apontar para o norte, polo norte, não é isso? Ele sofria alterações. Daí então foi que houve anos depois, continuou o estudo, não é isso? E que foi a junção da eletricidade com o magnetismo, tá? Ele observou também que ao inverter o sentido da corrente elétrica, a agulha também se movimentava no sentido contrário. Ó. Observa que aqui a corrente está vindo para a esquerda, aqui está a posição da bússola, da agulha da bússola. Ó. E quando a corrente ia para a direita, a agulha também se modificava, tá? Aí esses foram os primeiros indícios da relação entre eletricidade e magnetismo, ou seja, muito tempo depois. E então, daí, anos depois, foi que descobriram que eletricidade e magnetismo, uma completava a outra, como já tinha falado no vídeo anterior, e daí surgiu o eletromagnetismo, que hoje está empregado em muitas das coisas que utilizamos no dia a dia. Todos os componentes eletrônicos possuem isso aí, tá? Nas usinas hidrelétricas, tá? Nos motores, nos fones de ouvido, nos celulares, nas TVs, notebooks, todos eles possuem. Nós temos a presença do eletromagnetismo. Então, vamos lá. Já tarde, em 1790, já uns anos mais tarde, Michael Faraday deu continuidade ao estudo de Christian. E ele fez o seguinte, pessoal, em seus estudos, ele demonstrou experimentalmente o que Christian tinha observado, tá? Ele fez o seguinte, que ao aproximar um ímã em uma corrente elétrica, tá? O que vai acontecer? Ele fez o seguinte, vamos lá, aqui nós temos um medidor de corrente, tá? De corrente elétrica, aqui nós temos uma bobina. E ao aproximar o ímã, o que vai acontecer? Ao aproximar o ímã da bobina, o que vai aproximar, o que ele percebia no ponteiro, ó, que ele anotava a presença de corrente elétrica, tá? E ele, ao afastar o ímã dessa bobina, a corrente elétrica zerava. Ou seja, ele fez o contrário de Christian, não é isso? Lá foi ele, ao ligar um circuito, o ponteiro da bússola sofreu alterações. Então, e agora fez o contrário, ele fechou aqui, ele fez um circuito elétrico, mas sem ligar em nenhuma rede. E ao aproximar o ímã, apresentava o medidor de corrente elétrica, mostrava que tinha corrente elétrica. Então, o que observou é o seguinte, que a corrente elétrica gera campo elétrico e que o campo magnético gera... que a corrente elétrica gera um campo magnético, tá? E que o campo magnético gere uma corrente elétrica. Então, para isso aí, o eletromagnetismo ficou os nomes todos ligados, tá? Então, o que foi aqui o esquema resumindo, ó, ao aproximar e ao afastar da bobina, que vai fazendo a variação do campo
magnético, que vai dizer, quanto maior a variação do campo magnético, maior seria a corrente produzida, tá? E essa corrente era produzida nos fios. Aí, gente, esse campo magnético, existe várias. Vamos dar uma estudada no campo magnético. Primeiro, vamos estudar a indução magnética, tá? Isso que Faraday estava estudando, ele foi conhecido como indução magnética, tá? Eu não tinha falado antes do vídeo, mas isso foi que ele chamou de indução magnética. Agora vamos ao seguinte, pessoal. Indução magnética existe o seguinte: nós temos uma espira, tá? Que esse é um objeto pouco circular. E é o seguinte, o campo magnético, ele é calculado, ele pode ser calculado em quem? É a constante proporcionalidade, que é esse μ0, vezes a corrente elétrica, dividido por quem? Por 2 vezes a distância, tá? E a gente tem o seguinte, a direção é sempre perpendicular ao plano. Se eu tenho um plano aqui na horizontal, tá? O plano aqui na horizontal, a direção dessa corrente será na vertical, tá? O sentido é determinado pela regra da mão direita, tá? Aqui, mão direita, tá? Meus dedos aqui será o sentido do campo elétrico e meu dedo polegar da corrente elétrica, tá, pessoal? Aqui corrente entrando, o campo magnético entrando, e aqui o sentido da corrente elétrica. Vamos agora aqui, ó. A indução magnética em um condutor retilíneo. Nesse exemplo aqui que eu tenho aqui um canudo, tá? Então, bem aqui, ó, eu tenho aqui a distância em que o ponto é medido, o campo elétrico, tá? A distância, tá? Meus 4 dedos aqui vai ser o campo magnético, tá? E aqui meu dedo polegar, tô perdendo aqui para a câmera, será o sentido da corrente elétrica. E aqui vai ser a distância, tá? Então, se for assim, ó, pode ser assim, tá? Então vai ser quem? A direção é tangente à linha de indução que passa ao ponto P, nós temos aqui na figura. O sentido é determinado pela regra da mão direita, tá? E a fórmula do campo magnético é quem? É a constante de permeabilidade vezes a corrente, a mesma é 2 vezes π vezes r. Esse r é a distância do ponto para onde está o campo magnético, tá? Para o ponto que está gerando o campo magnético. No solenoide, pessoal, nós temos o seguinte: a indução magnética é concentrada pelo meio, é esse N vai ser o número de espira, tá? Dividido por L, o comprimento, não é isso? E a corrente, tá? E o sentido vai ser determinado também pela regra da mão direita, tá bom? Aí nós temos algumas. Eu posso simbolizar o campo magnético no polo norte por apenas um ponto. E que é quando a corrente, se a corrente for vista no sentido anti-horário, tá? Se a corrente elétrica for vista no sentido horário na espira, tá? Se ela for vista aqui no sentido horário, no polo sul, então o campo magnético polo sul vai ter esse símbolo de X. Mas isso aqui é só simbologia, tá, gente? Agora vamos para a força magnética, pessoal. A força magnética é calculada o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui um campo, tá? Onde aqui eu tenho um campo magnético. Aqui eu vou colocar uma carga de prova e que ele vai ter a possibilidade de permanecer aqui ou sair deslocando aqui por uma determinada força, tá? E essa força é chamada de força magnética, tá? Então a força magnética é calculada por quem? Pelo campo magnético vezes o módulo da carga de prova, tá? Vezes a velocidade, vezes o ângulo dessa carga, só o ângulo da carga em relação ao campo magnético,
tá? Então essa aí é a forma. Pela forma de Lorentz, né, nós vemos aqui do mesmo jeito, mas vamos aqui o resumo. Se a carga em repouso no campo, nós vamos ter o que? A força magnética será zero, porque a sua velocidade é zero. Agora, com velocidade paralela ao campo magnético, o que vai acontecer? Como o ângulo é zero, a força magnética aqui será zero, porque o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é zero, não é isso? E nesse caso aqui, nós temos aqui com a velocidade perpendicular ao campo magnético, aí a força vai ser quem? Carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, não é isso? O raio, pessoal, se aqui precisar calcular o raio é quem? M vezes M massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético, tá? O fluxo magnético, pessoal, é o fluxo magnético, ou seja, uma grandeza escalar que mede o número de linhas de indução que atravessa a área, tá? Uma determinada área de uma espira imersa no campo magnético uniforme, é chamado de fluxo. Então, é campo magnético vezes a área vezes o cosseno de θ, tá? A gente vai calcular esse fluxo aqui. Essa área, lembra, ter sido dado metro quadrado, campo magnético, a unidade de campo magnético é Tesla, tá? E o fluxo é o Weber, tá? Então, quando esse campo magnético está formando um ângulo zero, ou esse fluxo está formando ângulo zero com o campo magnético, então a fórmula é dado assim, não é isso? O fluxo vai ser campo magnético vezes a área. Quando o ângulo for de 90 graus com o campo magnético, tá? Então o fluxo será zero, não tá aparecendo. A lei de Lenz, pessoal, fala sobre um aperfeiçoamento da lei de Faraday, tá? Sobre o fluxo magnético. Diz o seguinte: Nessa aqui a gente vai calcular a força eletromotriz, tá? E consiste o seguinte: a força eletromotriz é dada por quem? Menos ΔT, a variação do fluxo magnético em um determinado intervalo de tempo. O sinal negativo da forma indica que a polarização da força eletromotriz induzida deve ser contrária à variação do fluxo magnético, tá? Então nós temos o seguinte, ó. Para sabermos o sentido da corrente elétrica induzida ou até mesmo do campo magnético, utilizamos a regra da mão direita, tá? Essa regra vai saber para quê? A gente vai afirmar que a direção e o sentido do campo magnético gerado por uma corrente elétrica pode ser determinados pelos gestos de fechar os dedos da mão em torno do dedão, que deve estar apontado no sentido da corrente ao atravessar um condutor, tá? Veja aí, estou me perdendo aqui na câmera. Aqui é o esquema, tá bom? Olha. O esquema aqui, nós temos o seguinte: com base nessa regra, quando aproximamos a espira condutora o polo norte, ó, observa aqui o polo norte de um ímã, que vai acontecer, ó, o que vai acontecer vai produzir um campo magnético que se opõe ao aumento do fluxo magnético em seu interior, tá bom? Agora, se eu fazer o contrário, gente, se eu fazer agora o seguinte, agora nesta outra situação, o polo norte de um ímã vai fazer o que? Ele vai afastar da espira condutora. Então o que vai acontecer? A espira vai tender a se opor ao afastamento e por isso produzirá um polo magnético, vai produzir um sul magnético à sua frente, de modo a atrair o ímã, tá?
Ou seja, quando você quer afastar, ele vai produzir um sul magnético aqui para poder atrair o ímã. Agora, nessa última ilustração, o que vai acontecer? Quando ocorre a aproximação e o afastamento do Polo Norte, bem como a aproximação e afastamento do sul magnético, nós temos o seguinte, na imagem o campo magnético do ímã, tá? Está em azul, aqui em azul, e o campo magnético induzido nas bobinas está escrito em vermelho. Delta B, ou seja, a variação do campo magnético, por sua vez indica o sentido da variação do campo magnético, né, em situação, tá? Então, tentar aproximar, o que vai acontecer, vai haver aqui nesse primeiro exemplo uma forte atração, tá? Agora eu vou tentar afastar o sul magnético, o que vai acontecer aqui no primeiro, no norte, o fluxo, campo magnético, um outro campo magnético produzido aqui, estão na mesma direção em sentido oposto. Quando eu vou afastar, ele vai produzir outro campo, né? Isso vai inverter, ele vai inverter o seu sentido, O sentido aqui vai ficar invertido para ver a atração, para não deixar o afastamento. Ele vai se opor ao afastamento. A mesma coisa vai acontecer com o sul. Os indutores, tá? São dispositivos que servem para armazenar campo elétrico, tá? E combinado com grupos de corrente elétrica, então que nós vamos ter bem sim. O que é que a gente vai ter aqui? Ao passar uma corrente elétrica pelas espiras, cada uma delas cria ao seu redor um campo magnético, tá? No interior do condutor, as linhas se somam criando uma concentração de fluxo magnético. O sentido do campo é dado pela regra da mão direita. Então, nós temos o seguinte, aí nós temos a regra da mão direita, onde esses 4 dedos são do campo, representa o campo magnético, e o dedo polegar a sentido da corrente elétrica, tá? Aqui são exemplos de indutores, existem vários no mercado, vários tipos. Aqui estão os modelos de cada um deles, os símbolos, núcleo de ar, núcleo de ferro, variável. Os indutores, pelo sentido das linhas de campo, o indutor fica polarizado magneticamente, isto é, cria um polo norte por onde sai o fluxo magnético e um polo sul por onde entra o fluxo magnético. O seu fluxo magnético entra pelo polo sul e sai pelo polo norte, comportando-se como um ímã artificial. Ele pode ser chamado de eletroímã, não é isso? E essa indutância, eles possuem uma determinada indutância, tá? Que pode ser calculada. Essa indutância, como é que ela é calculada? Que é a indutância, o que é a capacidade de um indutor de armazenar energia magnética, tá? Por meio do fluxo criado pela corrente, não é isso? Então essa indutância, como é calculado, é um meio do fluxo dividido pela determinada corrente que é criada. Que tal conceito, então, aí a gente tem o seguinte, pessoal, esses indutores, eles podem ficar associados em séries, quando estão no mesmo cabo, né, que é o mesmo circuito. Aqui nós temos 2 indutores. Aí esses indutores, pessoal, eles podem ser substituídos por né, a gente pode calcular um indutor equivalente, tá? Quando estão associados em série, você soma e você vai encontrar o indutor equivalente. E quando eles estão associados em paralelo, tá? No caso aqui, cada um num ramo diferente, uma ramificação diferente ou em um fio diferente, o que vai acontecer? Se eu tenho apenas 2, eu vou multiplicar um indutor vezes o outro e dividir pela soma deles dois. Então eu vou encontrar o indutor equivalente a essa associação, tá? Então, pessoal, é só isso e até a próxima aula.